Roger E aí, Duarte, Buenas. beleza? Obrigado aí, meu querido, por ter vindo aí. Então aí. Mais um que vem aqui Mais nessa um, maratona aí, né? Eu vim pra aprender, né? Ah, é? Vai, eu também. Porque eu tenho assistido os outros episódios, né? Ah, é? E eu tenho aprendido um pouco, assim, mas não é fácil. Não tá- é fácil a tá vida, né? Não é fácil a vida aqui, pô, tá indo, né? Ainda bem que a comunidade não é tão pequena assim, né? Tem mais Exato, irmãos tem pra mais vir irmãos aqui pra que de alguma forma vão ensinando. Que podem ajudar, né? Se não me ensinarem a jogar todo o xadrez, todas as regras aqui, a gente vai tendo uma boa convivência, uma boa partilha aqui, né? Exatamente, A gente vai conseguindo falar das coisas que são importantes para nós aqui. Com Isso, certeza. né, da gente estar junto aqui. Por falar nisso, né? Então, veio aqui falar de coisas que são importantes para nós aqui, né? Falar um pouco da nossa comunidade, né? Da nossa vocação, da tua vida, da tua vocação, da nossa vocação, né? Que é o xadrez que está aqui, né? Que nos orienta, nos coloca de aqui, fundo, né? Traz para nós um caminho, né? Uma orientação, então. E eu já falei, né? Nos outros encontros aqui também da questão do xadrez, assim, né, os meus preconceitos, as minhas dificuldades, né? De olhar de fora e achar que é uma coisa, porque aquilo que eu falava, né? Preciso ir precisa adquirir um sentido para mim poder jogar e poder criar um gosto daquilo, né? E eu não vou conseguir criar o gosto se eu não me apropriar dele, se eu não me aproximar dele e começar a ver, né? Eu vejo como uma vocação assim também, né? Na comunidade aqui, dessa maneira, né? Não sei se foi contigo assim também. Sabe o que tu falava, eu me lembrava de quando eu comecei a conhecer a comunidade, né? Eu fiz CLJ, não sei quanto tempo atrás, mas um bom tempo atrás, foi em 2002 eu fiz CLJ, né? Aí o pessoal faz a conta. E aí eu devo ter conhecido a comunidade em 2004, 2003, também no início da comunidade, né? Comunidade com 21 anos, no início da comunidade. Então, conheci o Cado de primeira, tocando, né? Depois a gente fez lá no CLJ, que era de Gravataí, a gente fez um ônibus, né? Organizou um ônibus e foi com 2 ônibus, tinha tanta gente que a gente foi de 2 ônibus no primeiro Holy Wings, né? Lá na Coração, né? História aí. E aí eu via a comunidade de longe, assim. Então via numa palestra, via numa missa, via no Holy Wings e de fato é bem como o xadrez, como tu diz assim, eu não gostava muito do xadrez, né? Eu também tenho um pouco de um preconceito, assim, porque também nunca ninguém me ensinou, né? Eu sou que nem o etíope, né, da palavra, que ninguém nunca me ensinou, né? Eu não sei. Então, eu via a comunidade e via... E a gente já conversava sobre isso, né? Como um bando, vamos dizer assim, um bando de santos, né? Toda essa... Nossa, que comunidade santa, assim. E algo... impossível de chegar. Muito longe. Muito longe, assim. É aquela coisa assim, sabe? Sempre que eu olho o tabuleiro de xadrez, eu olho, eu sei jogar dama. Né? Então, se eu trocar aqui, botar tudo na mesma cor pra gente jogar dama, eu sei jogar. Então, por quê? Porque dama é um jogo mais simples, é algo mais simples. Xadrez. Então, eu fazia essa comparação. Como posso fazer essa comparação, né? A comunidade era como xadrez pra mim, não sei. Não conheço. Não, lá são os santos, tem um rei, tem um cavalo, né? Tem o bispo, aquela coisa, aquela santidade. E se tornava... E foi por pouco tempo, eu vou dizer assim, né? Por pouco tempo, porque depois alguns irmãos também do CLJ fizeram discipulado, né? Que era um caminho, assim, para entrar na comunidade. E eu também próprio fiz o discipulado. E aí quando eu olhei para a comunidade próximo, né? Tocando nas pecinhas, eu vi, nossa... não que não são santos, né? Mas buscam a santidade. Não tem esse ar, né? Esse nariz empinado, como são santos, né? Como vivem a santidade. Mas buscam fortemente. Eu via isso muito fortemente. E isso foi uma das coisas que me atraiu para a comunidade, né? Essa busca forte pela santidade, né? Eu dou a minha vida. E aí, como eu não tinha experiência de igreja, tinha experiência mais pequena, né? Com o CLJ, não tinha uma experiência... vivência, o que era movimentos, o que era pastoral, o que eram novas comunidades. Quando eu vi a comunidade, eu não entendia bem ainda, né? Logo que eu comecei a estar junto, assim, a tocar nas vigílias com o mestre, ajudar, né? Eu nem era do vocacional, mas já ajudava nas vigílias. Nem a comunidade se entendia bem. Exato, né? Esse entendimento que a gente vai construindo, vai adquirindo junto, assim, né? Deus vai também dando isso.
E aí eu olhava, não, mas tem uma coisa diferente, que não é só o sábado, né? Se a gente for olhar assim os nossos movimentos, as nossas pastorais, é o sábado ou domingo, né? Ou um dia da reunião. Não era aquilo, não era aquele encontro do sábado que eu ia e depois na missa que eu tinha responsável pelo nosso grupo. Não, era algo que permeava toda a vida. Então aquele que era da comunidade, eu olhava, não, mas tem uma vida coerente aqui. Tem uma busca no trabalho. E a comunidade sendo uma comunidade de aliança, não de vida, né? Cada um tem o seu trabalho, né? Tem a sua casa, tem o seu sustento e vivem em comum, né? Esse chamado que Deus faz. Essa busca fora era visível. E isso chamava atenção, porque era diferente. Não era aquela assim, eu só conheço a pessoa do sábado. Né? Posso estar exagerando, assim, né? Mas quando a gente é jovem, a gente é muito focado, principalmente nós homens, né? A gente só olha para algumas coisas, né? Eu me identifiquei com a fala do Diego, né? Se você não viu o episódio anterior do Diego da Graça, que ele falou, né? Que entrou na igreja por causa das gurias, né? Eu também fiz essa experiência, entrei na Crisma por causa... E aí Deus vai mudando, né? Então, quando eu olhei para a comunidade e via isso, essa busca de santidade... Não tanto só a busca de santidade, mas algo que me toca ainda muito, sempre me toca, e a cada carnaval me renova ainda mais, né, no discipulado, que é viver como um discípulo do Mestre. Isso virou uma chave para mim, que foi muito grande. Foi assim, eu não sou só cristão. O cristão é o discípulo, sim, né? Mas ser um discípulo do Mestre faz toda a diferença para mim, né? Ser chamado a ser discípulo, então a primeira vez que eu ouvi isso, nós somos chamados a ser discípulos, a caminhar nos passos do Mestre. Todo cristão é chamado a viver nos passos do Mestre, mas nós de uma forma diferente, não especial, não melhor, mas diferente. Eu via esse chamado, me tocava e eu via, o que é isso, né? E aí assim, posso estar dando um salto grande nessa história, mas a gente vai perceber, não, isso é vocação. Isso faz assim, ser discípulo do Mestre. Eu acho que é isso aí, brilhou, né? Esquentou o coração assim, e agora, né? Aí quando tu descobre isso, e agora? O que a gente faz, né? E aí via como estar próximo dos irmãos, como olhar para os irmãos e às vezes, quando a gente está próximo dos irmãos, a gente olha as falhas, né? Sim, a gente vai vendo vamos dizer assim, os podres, né? Vamos dizer assim, as dificuldades, né? Os pecados e quem não tem, né? E aí, isso também fazia me aproximar. Porque daí aquela idealismo de santidade era mais verdadeiro ainda. Eles querem ser santos, mas ainda não são. Mas buscam, mas não desistem, né? São João Paulo que fala, né? O santo é aquele que não desiste. E aí a gente olha para isso, e eu olhava para isso e me sentia chamado. Algo que eu não sabia. E isso fazia toda a diferença na minha vida, assim, de ser discípulo do Mestre. E aí olhando para o xadrez, eu vejo o quão complexo é algumas vezes, né? A gente entender a comunidade, a gente pode estar olhando de fora, mas como é que funciona a comunidade? É pastoral? É um grupo? Não sei o quê. Não, a gente não sabe enquanto não se aproxima, enquanto não chega pertinho e vem alguém e diz, não, o movimento é assim, esse aqui em L, o cavalo em L, do cavalo C, né? Então, enquanto a gente não se aproxima, a gente não... Eu não conseguia entender de fato, né? Inclusive entender a minha vida inteira, enquanto eu não me aproximei da comunidade, né? Mas tô aqui falando sem parar, né? Não, mas me engatei. Sabe que isso aí é tanto na vida da igreja, né? Acho que a gente fala da comunidade, mas fala da igreja também, aproximar da igreja, né? A questão dos nossos preconceitos, talvez a gente tenha, muitas vezes a gente tem uma história não muito boa com a igreja, referências não muito boas, não só de pessoas, mas orientações. Não tive um professor muito bom que me falou de história, falou algumas coisas, né? Muitas vezes equivocadas, muitas vezes contextualizadas diante da história pessoal que ele teve, foi transferido e a minha formação foi sendo por esse caminho, né? O meu conceito de igreja, o meu conceito de Deus, de religião, o meu conceito de Jesus Cristo, de cristianismo, foi sendo formado dessa maneira. E nunca quem
me falou algo diferente, nunca ninguém mostrou algo diferente, né? E aí eu só vou conseguir fazer isso se eu me aproximar, né? E me aproximar do outro, como eu já falava no outro encontro também, me aproximar do outro para conhecer, para experimentar, né? Tem pessoas que acham que se eu me aproximar do pobre, eu vou me tornar pobre, né? Eu vou perder tudo que eu tenho, né? Eu vou me tornar pobre do meu egoísmo, das minhas vaidades, né? É necessário que isso aconteça comigo, né? Para ir conhecendo Jesus, né? Me aproximar, né? Acho que saindo de mim mesmo para ir conhecendo e na comunidade, né? Que se entende como uma vocação, uma comunidade nova, que se entende como uma vocação, eu vou saindo daquele conceito, ou talvez de um pré-conceito que eu vou vou criando dentro de mim, de pessoas que têm um determinado estilo de vida e vivem isso, e se encontram e fazem isso, né? É mais do que isso, do que pessoas que têm um determinado estilo de vida, que se encontram, que têm algo em comum, que fazem, né? Os apóstolos não eram pessoas que tinham só algo em comum, porque eles eram bem diferentes uns do outro, né? Jamais eles se reuniriam para estar juntos, para fazer algo em comum junto. Se não fosse o mestre. Se não fosse alguém chamando eles para estarem ali, né? Na vida em comunidade é a mesma forma, né? Jamais essas pessoas que estão hoje aqui na comunidade do Espaço do Mestre, 26 pessoas estão juntas, jamais essas pessoas, porque elas não se amam, porque não se gostam, não, porque são pessoas de lugares diferentes, com realidades diferentes, que não se encontrariam na vida, né? Tem trabalhos diferentes, tem profissões diferentes, tem gostos diferentes, mas tem um chamado em comum que as converge para o mesmo lugar. E isso faz com que elas permaneçam e sigam ali, né? E isso a gente vai definindo vocação, que não está definida só no encontro, num encontro de formação, num encontro de, seja lá do que for, de adoração eucarística, de espiritualidade, mas está nessa maneira de viver, que a maneira com que eu trabalho, a maneira com que eu organizo a minha vida familiar, a maneira que eu faço planejamento familiar, a maneira que eu organizo a minha vida, a maneira com que eu dirijo meu carro, a maneira com que eu vou fazendo tudo isso, vai sendo orientada, conduzida, não com uma norma rígida que eu tenho que fazer isso ou aquilo, mas com uma pessoa que fala comigo, né? Jesus Cristo, né? O Mestre, que vai falando e que vai me dando um olhar novo para todas as realidades, um sentido para a vida novo, diferente. E eu vou vendo pessoas do lado que também vivem desse jeito, né? E aí, é claro, existem coisas que vão nos, né? Algumas práticas de oração, né? Não tem como viver em comunidade sem se encontrar, né? A pandemia, dizem que ela queria atrapalhar, mas não atrapalhou. A gente acha os meios online para se encontrar e aí vai achando meios, porque a comunidade ela não pode parar de se encontrar, não pode parar de caminhar, né? E aí, nesse sentido, me aproximando, né? Aproximando é a única maneira de que as coisas aconteçam. Eu lembro que lá no início, quando Deus ia inspirando surgir o que seria a comunidade, não sabia o que era, né? Deus dava a vontade de estar com aqueles que já tiveram uma experiência também de discipulado na época, né? De se encontrar para partilhar, né? E isso era o suficiente, porque tinha esse algo em comum. Puxa, eu quero partilhar contigo. Eu preciso ouvir de ti isso. Tu caiu aqui? Eu também caí. Não, eu não caí aqui ainda, mas aconteceu isso comigo. Olha só. E aí isso enriquecendo. Aí chegava mais um. Não, pois é, isso tá. E aí quando vê isso, começou a dar um nome de comunidade para isso, né? Porque esse encontrando uma necessidade comum de seguir Jesus, né? Ele se apresentou como mestre e tendo uma necessidade comum de seguir, de estar junto, né? Para poder perceber, sentir aquilo que Jesus fala conosco, né? Que nem tu falou, não torna especial, predileto, mais importante do que qualquer outra coisa, jamais. Mas é como uma necessidade,
com uma necessidade dentro da minha identidade, né? Eu preciso disso para estar mais próximo de Deus, para estar mais próximo do Senhor. E aí a tua vida aqui, a vida de outros irmãos vai confirmando aquilo, né? Vai confirmando isso. Não sou louco, não, tem mais um aqui, vai vindo, né? Então vai confirmando, né? Nesse sentido de que a comunidade vai acontecendo, aquilo que eu já falava nos outros episódios aqui, né? Essa comunidade aqui desse xadrez, esse time, essa comunidade aqui, ela vai encontrando sentido na função de cada peça e no objetivo que tem de chegar até lá, né? De conquistar, né? Olhando aqui como sendo a minha vida caminhando aqui, esse jogo da vida onde eu preciso chegar lá e lá como se fosse minha meta lá é o céu, sabe? Eu preciso chegar lá e é uma batalha, é uma luta, eu preciso ter estratégia, preciso ter caminho, né? Tudo que já estava sendo falado, eu preciso pensar no próximo passo, mas eu preciso caminhar, né? Preciso ir para frente, né? Preciso me aproximar, preciso rezar, né? Mas eu preciso conviver, preciso dar risada, preciso estar junto, preciso ter leveza no caminhar, né? Não tem como seguir Jesus e ficar carrancudo, né? Assim, preciso de bom humor, né? Então, para seguir Jesus tem que ter muito bom humor, tem que ter, né? Tem que estar junto com Ele para poder, vai para cima, para baixo, segue para lá, né? Não tem como aguentar, né? Não dá. Aí vai ser uma vida muito chata, né? Ficar muito difícil, né? A santidade sem alegria, né, é quase uma propaganda não vocacional, né? É uma propaganda contra, assim, né? Quando a gente não tem essa leveza, essa alegria. E tu falava, e eu lembrava assim dos discípulos dos 12, né, dos primeiros, que viviam tudo em comum. E eu imagino assim, né, em Atos 12, 2:42, né? Eram fraternos na fração do pão, nas orações. E tu falava isso. E isso não só nisso, mas em toda a vida, né? Isso dizia assim, de toda a vida, né? As dificuldades, colocavam tudo em comum, né? Não só os bens, mas a vida. E aí eu penso assim, uma alegria que nós podemos ter e que eu não partilho, quando eu partilho, ela se torna muito maior, né? Porque em comunidade. Quando eu rezo, claro, eu preciso ter os meus momentos de oração sozinho, né? Na minha intimidade com o mestre, mas também olhando para a comunidade, mas também tem momentos de oração com a comunidade. Eu preciso ter esses momentos onde eu posso ser comunidade, e eu sou comunidade sempre, né? Eu acordo, eu sou comunidade, dormindo eu sou comunidade, né? Que o Senhor vele os meus sonhos, mas quando eu acordo eu sou comunidade sozinho lá no meu quarto, né? Eu sou comunidade, sozinho no meu trabalho, eu sou comunidade. E quando eu tenho lá na minha família, quando eu estou em comunidade, eu preciso ter em comunidade. E aí, esse chamado de estar próximo, esse chamado de estar junto, de partilhar, esse faz toda a diferença. Porque a gente pode partilhar a nossa vida com os nossos amigos, a gente pode partilhar o nosso trabalho com a nossa família, né? A nossa família de origem. Mas é diferente quando nós somos chamados a viver em comunidade, fazer isso em comum. Exatamente. É um sentido diferente. Tem um ponto, esse sentido diferente, né? É algo que tá inscrito dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, porque eu posso fazer essas partilhas, só que nós temos necessidade de algo maior dentro do teu coração, tem uma necessidade maior, porque vamos pegar na parte espiritual, né? Eu vou rezar, eu estou começando a rezar, vou fazer minha oração, e aí eu rezei, puxa vida, eu cheguei lá na leitura da genealogia de Jesus, eu não sei o que rezar, eu cheguei lá no outro trecho, né? E eu preciso partilhar. E até mesmo se eu rezei, isso aqui eu vou partilhar com quem? Eu preciso falar isso para alguém. Eu preciso, nem que seja só aquilo, não aquilo só que eu rezei, mas aquilo que está acontecendo na minha vida. Olha, eu estou tendo vontade de rezar mais, eu estou tendo vontade de procurar mais a confissão, ou eu não sei como é que eu faço. Essa vida cristã, né? E essa vida de aproximação, que é a vida do segmento, essa vida de atração que Jesus vai fazendo na gente, ela inevitavelmente, para que ela cresça, para que ela avance, ela necessita de ouvidos, ela necessita de acolhimento de outras pessoas, porque aí o segmento, Jesus vai acontecendo no ouvido do outro, vai acontecendo no coração do outro que é generoso ao me ouvir, a me acolher, e isso vai acontecendo e eu vou percebendo que
Nossa, e aí, tá, mas a comunidade não é aquela prática de oração. A prática de oração ela me ajuda a isso. Mas é saber que tem um outro que está vivendo, que está lutando também. Que está também no Vale de Lágrimas, né? Que nem na Salve Rainha a gente reza. Ele está junto comigo no Vale de Lágrimas, mas ele quer chegar lá na Jerusalém Celeste. Ele quer ir do Vale de Lágrimas para Jerusalém Celeste. Então, ele quer fazer esse caminho comigo. E aqui eu tenho pessoas que vão pensando junto, que vão caminhando, e essa partilha talvez vai me dando a diferença isso. E essa sede que tem no coração de toda pessoa tem a sede disso. E aí, o que eu faço com isso, né? Sabe? O que fazer com essa sede, com esse desejo que está inscrito no coração, né? Foi Deus que colocou no coração do homem o desejo de conhecê-lo, sabe? E tá lá, e eu preciso buscar isso. Lá no Catecismo da Igreja Católica, eu falo lá no início, né? Deus coloca no coração do homem o desejo de conhecê-lo. E esse desejo de conhecê-lo, ele vai acontecendo numa comunidade de fé, né? Numa comunidade de vida. Aqui a comunidade nos Passos do Mestre, enfim, né? Com as suas características, com os seus vínculos, seus compromissos de vida, né? A leitura da palavra, ler a palavra, né? Que a gente vai enxergando a leitura da palavra como um caminho diário, necessário para estar com ele, né? Os discípulos não precisavam ler a palavra, porque a palavra já caminhava na frente deles. Eles iam lendo os passos dele, o próximo passo para o lado, o movimento dele, né? E como a gente não tem ele fisicamente, a gente lê a palavra para que ela vá sendo encarnada, vai sendo gerada na gente, no nosso corpo, no nosso coração. E esse segmento vai acontecendo na nossa vida, né? E esse segmento é Jesus levando a gente lá para o trabalho, para as atividades, né? A gente como comunidade de aliança de vida, que eu gosto de dizer, né? A aliança das nossas vidas juntas, né? Nos leva a enxergar isso como puxa, a minha vida, ela pode continuar como ela é, com as minhas, vou dizer assim, com as minhas atividades, e ter um sentido maior, O meu trabalho pode ser um trabalho que leve a esperança, pode ser um trabalho que seja mais cheio de amor para mim e para os outros, sabe? Pode continuar tudo como está na minha vida, mas pode ser tudo diferente nesse sentido. Tudo novo. Tudo novo, tudo renovado na minha vida. Mas pode ser que Jesus também mude tudo, né? Quando eu vou colocando o caminho dele, pode ser que eu vá percebendo que aquela situação me faz mal, não me leva, né? Isso eu vou percebendo no caminhar, né? Aquilo que Deus mesmo vai formando, vai lapidando, vai lapidando dentro do coração. E vai formando com a palavra, né? Trazia isso. E também com os irmãos, né? Falava, né, desse nosso vínculo de oração com a palavra, né? Também a oração com o texto. Mas algo que me toca agora, nesse momento, é falar sobre o quanto Deus nos fala através do outro, né? Quando a gente fala de formação pessoal, que cada um de nós temos um formador pessoal que cuida de nós, né? E a gente fala, antigamente a gente falava mais, a gente precisava voltar nisso, né? Que é o meu cajado, né? Eu sou ovelha e tenho um cajado na mão do pastor que vai me buscando. Opa, foi muito demais, né? Volta lá, o cajado vai lá e busca a ovelha. E a palavra e o formador, para mim me marcam muito, porque nesse momento quando eu preciso, a palavra, olha, o Senhor está me dizendo isso. Quando eu venho e partilho com o meu formador, olha, o Senhor está me dizendo isso na palavra, na oração está vindo isso. E aí o meu formador consegue com esse olhar um pouco, também com esse olhar de pastor, né, de pastorear, e diz, realmente ele está dizendo para te fazer isso, né, vai logo e faz logo, né, ou, eu acho que o Senhor está te dizendo isso, não está percebendo isso. Essa ajuda de Deus, que é a formação, né, que vai ajudando a lapidar junto com a palavra, são forças que a gente não tem em outro lugar, né? Não fazendo propaganda aqui, você que, né, então venha ter um formador, né, não, mas quando nós somos chamados a viver em comunidade e nós temos isso, às vezes a gente pode achar assim, mas eu tenho que ficar prestando conta da minha vida, né, então tu é meu formador pessoal, né, vou dizer aqui, abrindo, né, então eu tenho que estar sempre prestando conta pro Rica. Não é prestando conta, né, às vezes a gente acha, eu tenho que estar sempre prestando conta, tenho que estar sempre falando.
Não, se eu penso assim, eu penso errado ainda. Eu penso com os olhos velhos ainda. Preciso colocar esse olho novo e... Não, eu partilho. Eu trago em comum. E aí, tu trazia, né? A gente partilha a palavra, mas a gente partilha também quando não tem a palavra. Eu não estou conseguindo rezar, tá ruim, tá difícil. Eu estou desorganizado, estou bagunçado, eu estou preguiçoso. E agora, assim, é sempre aquele pedido, me ajuda, como é que eu faço, né? E aí o formador é aquele que vem e vai, não, mas faz assim, então precisa mais virtude aqui, precisa olhar aqui mais para a palavra, né? E esse caminho, eu sempre me sinto muito amado nesse caminho, né? Porque o Senhor vai falando de uma forma que ele não falaria para mim em outro lugar. Se eu estivesse numa pastoral, claro, cada um tem o seu chamado, né? Tem gente que vai ser santo sendo de pastoral, sendo de movimento, mas o meu chamado, e aí eu lembro de um dos momentos de decisão na minha vida, quando eu estava no CLJ, ainda estava me desligando, já fazia o vocacional, e eu já tinha decidido entrar na comunidade no ano seguinte, né? Era 2005 para 2006. E aí eu lembro de algumas pessoas do CLJ me indicando para fazer o CLJ3, né? Para quem é do CLJ, o CLJ3 é legal, tem que fazer. E eu dizia com muita certeza, sem saber de tudo que acontecia nesse tempo todo, nesses 16 anos, nesses 15 anos. De tudo que eu ia passar, de todas as coisas que eu ia viver. E eu dizia assim, não, mas eu já escolhi estar lá. Eu me sentia chamado de uma forma que eu disse, não, eu preciso responder isso. Porque se eu não responder isso, é o mestre que passa e eu, né, como diz o Padre Zezinho, e eu não dou a bola, né? Agora esqueci a frase, né? Eu ouvi o teu chamado e virei para o outro lado, né? Então, eu ouvi o chamado e eu sigo. E aí, aquela resposta vocacional foi tão importante, foi tão simples, foi tão decisiva, mas foi tão importante. Eu não sabia tudo o que ia acontecer, né? De todas as coisas que eu ia precisar, né? Mas isso fez um bem danado, nem de Dom Jaime, né? Fez um bem danado, porque eu encontrei a minha vocação. E aí todos esses elementos que a gente trazia compõem, fazem parte e me formam, né? Me formam para um discípulo, onde eu me aproximo e aí eu começo a entender e começo a amar e começo... eu já não só olho, né? Mas eu sou um desses, né? Eu sou um peão, né? No meio, eu sou um com, né? Eu não sou mais aquele que olha de fora, mas eu vou, né? Eu vou entrando. Interessante, né? E é isso, né? A gente falava aqui, né? Eu preciso da palavra de Deus que me orienta, que me conduz, que realmente ilumina, que esclarece as coisas para mim. Preciso da vida comunitária, porque sozinho posso caminhar durante um tempo, mas vai ter algum momento que eu vai faltar, né? Preciso do outro, preciso do outro para ver que é possível, né? Preciso do outro para ver que é possível, que o outro também erra, que o outro também tem dificuldade, que o outro está junto comigo. Seja esse outro aquele que entrou agora, que está começando agora, seja aquele que é o formador, um formador, que nem a gente chama, né? Que na história da igreja a gente sempre tem formador, seja ele o catequista, seja ele o padre, seja a pessoa que está próxima da gente. Ao que chega uma etapa da vida, né? Parece que a gente tem catequese até uma parte e depois não precisa mais. Depois não precisa mais. Por que não precisa Se mais? formou, né? Por que não? Nós sempre precisamos de acompanhamento. Alguém mais experimentado que me ajuda, né, no caminho. Isso é uma questão de humildade, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E eu te concedo para que eu te dou, né? Eu te outorgo aqui para que tu fale para mim. Olha, tem erro aqui na tua vida, tem pecado aqui. Tu precisa melhorar nisso, né? Quem sabe isso? Pois é. E às vezes até posso ficar bravo, mas é fruto do meu pecado também. Porque tu é o meu irmão, tu me ama, tu quer o melhor para mim. E eu sei disso, eu parto desse princípio, eu sei a regra desse jogo que é essa. A regra desse jogo comunitário é esse. Tu quer o meu bem, né? Tu não tá querendo me destruir, né? Ao contrário. E é isso que dá autoridade, isso que vai fortalecendo a vida da comunidade, porque tu quer o meu bem. Tu quer que eu caminhe, tu quer que eu alcance a meta que é o céu. Então, por isso, é claro,
né? Mas às vezes vai vir, talvez a forma veio meio dura. Mas o que tu falou mesmo? É isso? A gente erra na forma, né? A gente é bem ruimzinho. Eu erro muitas vezes para falar com os meus filhos na forma, mas assim, olha, mas o que eu falei para ti vale. Às vezes eu tô irritado para falar uma coisa que é importante, né? Perdi a paciência, acontece uma coisa, acontece com os filhos, acontece com os irmãos, acontece no trabalho, acontece com todo mundo, né? Mas a gente sempre tem a chance de pedir perdão e voltar, né? E voltar e recomeçar e ir de novo, porque em função da meta, né? A palavra de Deus, a comunidade, a formação, né? E bom, a vida sacramental, né? É bom buscarmos os sacramentos, mas podermos viver isso em comunidade, em comum, é muito melhor ainda, né? Assim como é bom, né? Tu estava aqui hoje, tu veio aqui hoje na sequência, deu essa aula de xadrez aqui hoje. Também temos uma peça. Essa aula de xadrez essa aqui, foi boa. Né? Então, vamos terminar só mexendo uma pecinha aqui, só para deixar... Checkmate. É aquela assim, ó. Aí, ó. Aquela derrubadinha. Valeu, meu querido. Valeu. Muito obrigado por ter vindo aí.